Aleluia. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ver aqui algumas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses. Amém? Aos nossos irmãos que receberam essa palavra do apóstolo Paulo. Igreja em Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Diz assim, nós vamos ler do 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Apóstolo Paulo, em uma das suas viagens apostólicas com a sua equipe, passou pela cidade de Filipos e ali ele estabeleceu a igreja dos nossos irmãos filipenses. E o apóstolo Paulo fala nesse texto que nós lemos que ele dá graças a Deus todas as vezes que lembra dos nossos irmãos. Ele se lembra e ele agradece a Deus pela igreja, por essa cidade ter tido a oportunidade de receber a palavra de Deus. E também porque a igreja em Filipos, uma igreja abençoada, uma igreja que abençoava o evangelho financeiramente. Uma igreja próspera. Eles sempre ofertavam e Paulo sempre recebia as ofertas da igreja e ajudava e socorria os pobres e os necessitados em Jerusalém. A gente pode ver que mais para frente Paulo cita o agradecimento dos irmãos de Jerusalém que receberam essa oferta que foi enviada. E isso sempre acontecendo durante o ministério do nosso irmão apóstolo Paulo. Ele sempre recebia essas ofertas e levava para abençoar. Então ele sempre agradecia a Deus pela igreja e pela bênção que essa igreja enviava. Então, por aí nós podemos ver que quando nós ofertamos numa equipe apostólica, quando você oferta em um missionário, quando você oferta numa igreja, você está recebendo a bênção de Deus. É um princípio de Deus e você recebe a bênção do Senhor. Mas no versículo 6, o apóstolo Paulo fala assim, por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A conversão, a palavra que eles receberam de salvação, essa igreja recebeu a mensagem de Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo recebeu essa missão de levar essa palavra, e eles foram mudados pela palavra de Jesus, pelo ministério de Jesus Cristo. Eles começaram a ter uma vida nova, como nós podemos ter. Quando encontramos Jesus, a nossa vida começa a ser mudada. Começa na mente, aquilo que a gente sabe que é errado, a gente começa a deixar de lado. Aquilo que nos aflige, a gente começa a lutar contra aquilo. E aquele pecado que nos rodeia, a gente começa a lutar contra ele para vencê-lo. Em nome de Jesus. E através do Espírito Santo a gente vai vencendo. E essa igreja, esses irmãos receberam essa transformação. Receberam essa palavra. E começaram a ser mudados por essa palavra que o apóstolo Paulo enviou. Através da equipe e missionários, e essa igreja começou a ser consolidada. E ele diz, eu tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E o dia de Jesus Cristo é o grande dia, quando Jesus Cristo vai voltar para nos resgatar. Amém? Então, até o dia de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Ele vai mudando a nossa vida, ele vai melhorando aquilo que nós recebemos. Então, aquilo que você um dia recebeu de Deus, até a volta de Jesus Cristo, o Espírito Santo aperfeiçoará em você aquilo que Ele entregou para você. A cada dia, a cada passo que você dá mais perto de Jesus, o Espírito Santo aperfeiçoa a obra na tua vida. Ou seja, a cada dia que nós nos aproximamos de Jesus, irmãos, nós somos melhores em Cristo. E o nome do nosso Deus é exaltado. Por quê? Porque aquilo que eu fazia, eu não faço mais.
então a obra que Cristo começou na minha vida começa a ser aperfeiçoada. Então não é possível aquele que se diz discípulo de Jesus, que realmente ama a Deus e obedece os seus mandamentos, não será aperfeiçoado. E é um grande risco nosso como cristão, porque quando nós conhecemos Jesus, nós mudamos a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas atitudes. A gente passa a ser um bom marido, um bom pai, um bom patrão, um bom funcionário, um bom amigo, e a gente muda. E as pessoas percebem Jesus em nós, não é verdade? Olha, alguma coisa diferente tem em você. Alguma coisa mudou de ontem para hoje. Eu te vi na sexta, mas na segunda, hoje você está diferente. Eu encontrei Jesus. Quando Jesus entra na nossa história, a nossa vida muda. As nossas palavras mudam. Com certeza você já deve ter vivido algo semelhante, de você conversar com alguém e a pessoa perguntar, você é crente? Deve ter acontecido já com você. Ontem aconteceu comigo, ontem ou anteontem, não me lembro. Eu conversando com um rapaz e ele falando da vida dele. Eu não me apresentei como um pastor, né? Eu não cheguei, oi, bom dia, eu sou o pastor. Não, me apresentei como o André, e ele junto com a gente no serviço, e ele começou a contar da vida dele, do jeito dele, com as palavras dele, e eu ouvindo tudo que ele falava. E aí, quando ele encerrou, ele falou bastante, eu ouvi bastante, a gente trabalhando e ele falando. Aí quando ele terminou de falar, porque eu acho que já não tinha mais o que falar, aí eu disse assim, não, mas as coisas podem ser diferentes para você, se você fizer as escolhas certas. Aí na hora ele olhou para mim assim, mas como que eu faço as escolhas certas? A gente começou a conversar e eu comecei a falar. E aí passou uns 5 minutos eu falando, ele disse, você é crente? Eu não falei uma palavra de Jesus, do Espírito Santo, da igreja, nada. Eu simplesmente falei aquilo que tem dentro de mim. Que são os meus pensamentos em Cristo, o meu comportamento em Deus, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso em Deus, que a Bíblia me ensina. E ele disse, você é crente? Eu falei, sim, sou crente. Eu sou crente. E aí a conversa muda, né? Quando a pessoa percebe que você é cristão ou crente, aí a pessoa muda, e a gente começou a conversar mais, afim um pouco, e a gente ficou acho que uma meia hora ali trabalhando e conversando. E aí mais para frente ele perguntou assim, qual é o seu cargo na igreja? Ele percebeu que eu era da igreja, e eu falei, eu sou pastor. Aí ele olhou de novo, você é pastor? Eu falei, eu sou pastor. Paz, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando Deus nos chama, Ele nos chama para mudar a nossa vida. Aquele que começou a boa obra em você, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E veja que o apóstolo Paulo, quando fala para a igreja de Filipenses, ele não dá um prazo. Em 3 anos você vai ser aperfeiçoado. Em 4 anos você vai ser aperfeiçoado. Em 50 anos, não. Até o dia de Jesus Cristo. Fique firme, irmão. Porque até Jesus voltar, você vai ser melhor do que você amanheceu hoje. Amanhã eu tenho a chance de ser melhor do que hoje. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em mim, a aperfeiçoará. Ele vai me fazer ser melhor. Ele vai me ensinar a pensar diferente. O meu comportamento vai ser diferente, as minhas palavras serão diferentes, e as pessoas verão em mim, em você e na igreja, Jesus. Porque aquele que começou a boa obra em mim, a aperfeiçoará. Ele vai me ensinar, e eu vou ter pensamentos e atitudes diferentes do que eu tive ontem. E aquilo que eu errei ontem, eu não vou errar hoje mais. E aquilo que eu fui tentado há dias atrás, eu vou vencer, porque Cristo está comigo. Amém? E Jesus nos chama todos os dias a um aperfeiçoamento. Quantas pessoas, esse rapaz mesmo, enquanto eu conversava com ele nesse momento que a gente teve, quantas vezes ele falou que ele não conseguiria? Depois ele começou a me chamar de pastor. Pastor, mas não é assim, não é assim para todo mundo, não. Eu falei, é sim, Jesus morreu por todos. E aí a conversa já começou a funilar, você já sabe para onde, né? E eu falei, Jesus morreu por todos, e para você também. Não, mas você é um cara diferente. Eu falei, não sou diferente, eu sou igualzinho você. Jesus chama
todos nós, todos os dias há um aperfeiçoamento. Cada um aqui tem uma qualidade, uma personalidade, cada um aqui tem a sua capacidade mental, cada um aqui tem o seu limite físico, porque nós somos pessoas diferentes. E aquilo que eu faço, talvez você não consiga fazer. E aquilo que você faz, eu não sou capaz de fazer. Quantas coisas nós podemos ser aperfeiçoados em Jesus todos os dias, irmãos. E como a gente erra, como a gente falha, como a gente pensa coisa errada, como a gente age errado, como os nossos pensamentos são maus, como as nossas atitudes são más, como a gente fala mal dos outros, como a gente fala mal dos nossos amigos, como a gente fala mal da igreja. Quando não é do jeito que a gente acha, a gente fala mal. Não, eu faria diferente. Eu não faria assim. E não só se contém com essas palavras. É necessário, eu não faria assim, eu acho que está errado. É ou não é verdade? A gente é assim, eu sou assim. Mas Cristo pode mudar a nossa vida. E esse rapaz falou, pastor, mas não é assim para mim, é assim para todos. Para Jesus não há distinção. Ele veio para salvar a humanidade, todos nós. Atos capítulo 9. Atos 9, 1. Esse mesmo homem que glorificava a Deus por essa igreja viva e pregava o evangelho de Jesus, é esse mesmo homem que nós vamos ler aqui. A mesma pessoa. Versículo 1. 9, 1. Nós vamos ler até o 9. Versículo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amém. O mesmo homem que nós acabamos de ler o texto, que glorificava a Deus pela igreja, e foi o agente, o missionário, o apóstolo que implantou a igreja dos filipenses, é esse mesmo homem aqui, que perseguia discípulos de Jesus e prendia. E além de perseguir Saulo, irmãos, ele planejava, ele fazia planos, caso eu encontre alguns daquela seita, me dê aqui cartas para que eu prenda eles e leve para Jerusalém. O ódio e a raiva que ele sentia era tão grande dos discípulos de Jesus, que ele não só se contentava em perseguir, mas ele, além disso, ele planejava o mal. Me dê cartas, me dê aqui. Eu preciso de documentos que me deem a autoridade para prender essas pessoas. E se eu encontrar no meio do caminho, vai preso. O mesmo homem que disse à igreja de Filipenses, aquele que começou a boa obra em sua vida, a aperfeiçoará até o último dia. Meus irmãos, se esse homem que perseguia cristão, que colocava os discípulos de Jesus nas prisões para serem mortos, foi mudado por Jesus Cristo em um encontro. Se esse homem que
perseguia a igreja e os discípulos temiam a ele, foi mudado e transformado e aperfeiçoado. Imagina você e eu. Imagina o poder de transformação desse Jesus que aparece para Saulo no meio do caminho e muda a vida dele. Imagina o poder desse Jesus de mudar a sua vida também por completo. Eu tenho certeza que ninguém aqui perseguiu, matou ou prendeu discípulos de Jesus aqui. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados e a gente luta contra eles. Mas Jesus pode mudar a tua vida, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando e falando, eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar a tua história, eu posso mudar os seus caminhos, eu posso fazer diferente. Jesus está aparecendo para mim, para você nessa manhã, através da palavra do Senhor. Nesse culto, essa palavra vem de encontro ao nosso coração, porque Jesus pode mudar a nossa vida, irmãos. E se você crê na palavra que o apóstolo Paulo enviou à igreja de Filipenses, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Ele chamou você, Ele vai te aperfeiçoar, e aquilo que te faz mal, aquilo que te atrapalha, Ele vai aperfeiçoar, se você se aproximar de Jesus. Jesus está te chamando. O mundo, irmãos, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A última missão que nós tivemos foi no Amazonas. A gente foi em setembro, nós fomos em setembro. De lá para cá, a gente entrou para fim de ano, né, os feriados e trabalho, etc. E eu estou nesse tempo focado nas coisas de casa, família, trabalho, para pagar as missões e já preparar para as próximas. A agenda já tem, as datas já tem. O apóstolo vai começar a liberar essa unção, porque a unção de envio vem dele, ele é o apóstolo. E ele vai começar a incendiar a igreja para que nós possamos ir e trabalhar enquanto é dia. Mas nesse tempo eu tenho vivido os pés na terra. Falando o português, claro, né? Pagando as contas, passando os feriados em família, vivendo, trabalhando, avançando com a bênção de Deus. Avançando com a bênção de Deus. Mas a minha mente, o meu coração, irmão, já está nas datas que está na agenda já. Eu já estou orando, falo, Senhor, pra caralho, mas Senhor, a gente tem que botar os pés lá. Algo novo o Senhor vai fazer naquele lugar, Senhor. Aquele povo precisa ouvir, não só os brasileiros de lá, mas os venezuelanos que têm fugido da Venezuela e têm entrado no Brasil por aquela cidade, vão ouvir também a palavra do Senhor. Através dessa igreja, em nome de Jesus. E Deus vai começar a queimar o seu coração, por quê? Porque Deus está chamando cada um de nós. Então falei com o pastor Marcos, nós vamos fazer uma grande festa na nossa igreja no Piauí. 5 anos de igreja apostólica Ágape, 5 anos, irmãos. Da última vez que nós estivemos lá, as famílias estão sendo salvas, famílias inteiras, começando pelas crianças, a esposa, os filhos e o marido. Esses dias mesmo eu vi uma postagem de uma das nossas irmãs que se converteu, a filha se converteu, a mãe se converteu, o pequenininho está indo junto, e agora o marido se batizou recentemente. As famílias estão sendo alcançadas, a igreja está crescendo. Eu falei, pastor Marcos, prepara aí que em outubro nós vamos fazer uma grande festa aí. É ministério de louvor, já falei com o pastor Marcelo, nós vamos com um ministério de louvor, um grupo evangelístico. É 40 pessoas, irmãos, vai ser um ônibus cheio. Nós vamos andar por aquela cidade, pregando o amor, resgatando aquelas 119 vidas que se converteram quando nós fomos a primeira vez. Vai ser uma grande festa no céu e uma grande festa na igreja. Então o meu coração está queimando porque Jesus está me chamando para isso e esse é o meu chamado. E Jesus Cristo tem me aperfeiçoado nisso. Só que é necessário eu ouvir a voz do Espírito Santo. Quem começou a boa obra em mim? O Espírito de Deus. Quem me chamou? Jesus. Quem tem me dado força, quem tem me dado coragem? O nosso Deus, o Todo-Poderoso, quando Ele me abençoa de manhã, quando Ele libera sobre mim a sua misericórdia, a sua bênção, quando, como ontem, eu olho para o céu e parece que as minhas forças se enchem novamente.
A minha fé, o meu coração se enche de paz e de alegria, porque eu tenho um Deus que é vivo e todo-poderoso. E agindo Deus na minha vida, ninguém pode me parar. Como o apóstolo Alexandre nos ensina, eu, você e o Espírito Santo, em qualquer lugar, maioria. É covardia, irmãos. Não tem como perder. Se você e o Espírito Santo estiver juntos, em qualquer lugar, nesse planeta, é maioria. Porque Ele é o Criador do universo. E quando Deus se levanta do trono para fazer por você, meu irmão, ninguém pode parar. Ninguém pode impedir o mover de Deus, ninguém pode parar a transformação de Deus na tua vida, ninguém pode parar o ministério de Jesus na tua vida, ninguém, a não ser eu mesmo. Você não pode parar o ministério de Jesus na minha vida. Eu não posso impedir a obra de Deus na tua vida. O meu ministério nunca prosperou, porque o apóstolo Alexandre nunca me deu uma oportunidade. Mentira do diabo. E mentira sua também. E minha. Porque ninguém pode parar o agir de Deus na tua vida. Ninguém. Apenas eu mesmo. Se eu não ouvir a voz de Deus, o meu chamado, aquela obra que se iniciou na minha vida, ela começa a ficar de escanteio. E as coisas desse mundo começam a entrar no meu coração. A vaidade, as conquistas, essas coisas começam a ganhar o nosso coração, irmãos, porque é bom ter uma vida boa. É gostoso, é legal ter dinheiro na poupança. É legal você saber que você tem uma segurança financeira. É legal você ter uma casa linda, maravilhosa, é ótimo, e essa é uma bênção de Deus para nós. Tudo isso que eu falei. Mas a gente facilmente se acomoda nessas coisas. E a transformação não vem. E a mudança, e o caráter transformado, e a obra que se iniciou na minha vida, ela fica estagnada. E o ministério de Jesus na minha vida fica estagnado. Quem parou o ministério de Jesus na minha vida? Eu mesmo. Porque eu deixei de ouvir a voz daquele que me chamou. Saulo, quando ele encontrou Jesus, a vida dele foi mudada. Durante 3 dias, ele teve um encontro com Jesus. Mateus capítulo 4. Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém. Paulo, quando encontrou Jesus, ele perseguia os discípulos de Jesus. Me dê cartas para que, se eu encontrar, eu prenda e leve para Jerusalém. Jesus encontrou esses 4 varões aqui. 4 jovens, irmãos. 4 jovens estavam trabalhando. Estavam ali servindo a família, com as suas atividades normais. Quem aqui é normal? Todo mundo aqui é normal, né? Todo mundo aqui trabalha, tem os seus compromissos, limpa a casa, varre o chão, tira pó, vai trabalhar, põe o lixo para fora. As coisas normais, não é? Esses homens faziam coisas normais. Jesus passando,
disse para eles: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus chamou eles. Jesus chamou Pedro e André e falou: vem, quero fazer de vocês pescadores de homens. Jesus usou, claro, ali o linguajar deles, né? Falou: vem que eu quero fazer pescadores de homens. Agora não sei se por curiosidade, né? Eu sei que eles seguiram a Jesus. Falou: não, vamos lá. Eles deixaram a rede imediatamente e foram. E não diferente Tiago e João. Estavam ali trabalhando com o pai, trabalho em família. Com certeza Zebedeu era um pai presente, porque estava com os filhos ali trabalhando, ensinando o ofício, trabalhando ali, ensinando. Olha aqui, agora você tem que desfazer. Eu não entendo de rede de pesca, então pode ser que eu fale besteira aqui, né? Mas olha, aqui esse nó você tem que desfazer, você puxa, aqui você corta e emenda, agora você enrola assim, e desfazendo os nós, trabalhando com o pai. Uma vida normal, era um dia normal. O dia como esse maravilhoso, o sol nasceu e eles estavam trabalhando. Mas algo aconteceu na vida deles que mudou a história deles. Jesus passou na areia, irmãos. Jesus passou na história deles. E Jesus passou e mudou a vida desses homens. Aquele que começou a boa obra na vida deles, a aperfeiçoou. Ensinou esses homens. E o dia deles, o dia de se encontrar com Jesus chegou. E eles foram aperfeiçoados e salvos pelo sangue de Jesus. E para nós é o mesmo chamado. É o mesmo chamado. Talvez você esteja aí desembaraçando as redes. E o que é o desembaraçar as redes? É o seu dia, irmãos. É o seu trabalho, os seus compromissos, as suas atividades. O seu dia normal. E de repente Jesus passa por você e te chama. E fala: olha, eu estou te chamando, eu quero começar uma obra na sua vida, eu quero transformar o seu caráter, eu quero que você seja uma pessoa diferente agora. E eu vou fazer de você pescador de homens. Jesus, quando veio à terra como homem, ele pregou o reino dos céus, como nós lemos aqui, ele curou as enfermidades, ele trouxe os sinais do céu para nós. Mas além disso, irmãos, ele chamou pessoas. Ele chamou pessoas. Pessoas inesperadas, pessoas que ninguém acreditava que poderia mudar o mundo. Quem era o apóstolo Paulo? Ou Saulo? Um perseguidor. Um homem que perseguia a igreja. Um homem que matava homens e mulheres que seguiam a Jesus. Pois Jesus foi lá, apareceu para ele: vem cá, eu vou te mostrar como é. Você vai começar agora a me servir. Eu vou mudar a tua vida. Quando Jesus chamou esses jovens, ele falou assim: vem, eu quero fazer de vocês pescadores agora. Eu vou mudar a vida de vocês. E vocês vão mudar o mundo. Se vocês acreditarem que eu posso mudar a vida de vocês. E Jesus começa a pregar o reino de Deus. E começa a curar. E começa a trazer os seus sinais. E esses jovens começam a ser mudados. Eles começam a ser transformados. E começam a ver o que Jesus faz nas pessoas. E eu imagino, irmãos, a obra que Jesus fazia neles. Porque o que eles viam, o que eles viviam, as palavras que eles recebiam de Jesus, irmãos, era diretamente, como a gente diz, tete a tete. Eles bebiam da fonte. Eles comiam um pão diário direto do céu. Jesus pregava para eles. Porque com certeza eles tiveram momentos de intimidade com Jesus que não foram relatados na Bíblia. Não seria possível tudo ser registrado. Agora imagina quando Pedro, Tiago e João e os seus discípulos estavam ali, só eles. E Jesus sentava eles e falava assim: agora eu vou trazer para vocês uma palavra do Pai para vocês. E aquela palavra ia mudando a vida deles. Pedro, você não pode ser assim. Tiago, você não pode ser assim. O seu comportamento não pode ser assim. Não, mas lá em casa era assim, mas agora não é. Você tem que ser um novo homem. Você tem que amar, você tem que respeitar. E começou a ensinar. Começou a ensinar esses homens a ser uma nova pessoa. Porque aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. E por que esses homens foram tremendamente usados pelo Espírito de Deus, irmãos? Porque eles ouviram a voz de Deus. Encontraram Jesus.
Jesus chamou eles, eles ouviram a voz e continuaram a ser mudados pela palavra de Deus. Que muitas vezes é o nosso erro. Nós encontramos Jesus, Jesus nos chama, mas no decorrer do caminho a gente deixa de ser moldado pela palavra de Deus. A gente deixa de ouvir as orientações do Espírito de Deus. A gente deixa de ser cheio do Espírito de Deus. E a gente não pode, irmãos, prevalecer como igreja se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. A nossa grande arma contra Satanás e seus demônios, a nossa grande arma para vencermos as trevas, a nossa grande ferramenta de salvação é o Espírito Santo. Por isso, uma igreja que não segue as leis de Deus e não tem o Espírito de Deus, não prevalece. Não pode resistir, irmãos. Por isso que uma pessoa, quando não tem o Espírito de Deus, ela não consegue vencer o diabo. É necessário você ser revestido do poder de Deus. É necessário um aperfeiçoamento de Jesus. Então, hoje, nós sairemos daqui melhor do que entramos. Porque a palavra de Deus está de encontro ao nosso coração. E eu tenho que ser mudado. Eu tenho que sair daqui melhor. Porque depende de mim ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus está sendo semeada. Jesus está te chamando. Jesus está dizendo para você agora, eu estou te chamando, meu filho. Eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho um ministério para você. Vem, eu tenho um encontro com você, eu quero mudar a tua vida hoje. Eu quero fazer você diferente hoje. Assim como esses homens que, de uma forma inesperada, foram chamados por Jesus. E o próprio Jesus Cristo apareceu para eles e chamou cada um deles. Jesus está te chamando também. A escolha é sua, a escolha é minha. Ou eu sigo a Cristo de verdade e mudo a minha vida e tenho um caráter transformado, irmãos. E sou um bom marido, sou um bom pai, sou um bom filho, sou um bom amigo, sou um bom pastor, sou um bom evangelista, sou um bom homem. Ou eu não sigo a Jesus. As pessoas precisam ver em mim Cristo. As pessoas precisam ver que o André segue a Jesus. Não que o André é perfeito, porque eu estou sendo aperfeiçoado, e não você. Mas eu estou sendo aperfeiçoado pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Repete isso comigo. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, irmãos. Aleluia. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É o que Jesus disse para Pedro, Tiago, João. Ele disse isso para os discípulos e diz para mim e para você. Se o sal for insípido, se não tiver sabor, não presta para mais nada, irmãos. O sal, se não é apenas para salgar, mas se ele não tem sabor, ele não presta, ele não tem valor. A luz, se ela não é colocada sobre o alto, ela não tem a claridade que ela pode oferecer. Não se acende a lâmpada e coloca debaixo da cama, debaixo do armário. Você pega a lâmpada e coloca no lugar alto, para que a luz alcance lugares mais longe, não é verdade? Tanto o sal quanto a luz necessitam de uma fonte. O sal precisa de sabor e a luz precisa de energia para clarear. Essa fonte e esse sabor vem do Espírito Santo. Crente, discípulo de Jesus, que não é cheio do Espírito Santo, é como um sal sem sabor e uma lâmpada sem energia. Não serve para nada. Não tem função. Não tem função. E além de não ter função, sofre, porque não executa aquilo que foi chamado. E a vida não entra no eixo, sabe?
Talvez você tenha até dito isso para Deus: Deus, minha vida parece que está fora do eixo, as coisas não acontecem para mim. O mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Deus que você serve, é o Deus que abençoa a todos e dá o Espírito Santo a todos. Se a sua vida não entrou no eixo em alguma área, talvez seja porque algo precisa ser aperfeiçoado em você e em mim. Talvez alguma coisa precise ser mudada. A gente poderia falar muitas coisas aqui, da nossa vida normal, vida financeira, sentimental, profissional. E cada um aqui peça a Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo já mostra a cada um onde é necessário um aperfeiçoamento de Jesus. A questão é, o aperfeiçoamento, irmãos, só virá a partir do momento que nós recebemos o Espírito de Deus. Saulo recebeu o Espírito de Deus. Ele foi tocado por Jesus Cristo, ele foi chamado, mas a vida dele mudou quando ele recebeu o Espírito Santo. Os apóstolos que foram chamados enquanto limpavam a rede, eles foram aperfeiçoados em Jesus. Mas a vida deles foi mudada quando eles receberam o Espírito Santo em Pentecostes. Eles foram tocados por Deus, eles foram chamados por Deus, a vida deles começou a ser mudada. Ali no tete a tete, Jesus ensinava a eles como eles deveriam proceder. Mas a vida deles foi, como a gente diz, né, teve a virada da chave. A vida deles mudou por completo, irmãos. Quando eles foram cheios do Espírito Santo. A minha vida mudou quando eu fui cheio do Espírito Santo. Um dia aqui eu fui cheio do Espírito Santo. E a minha vida mudou, irmãos. Eu continuo sendo aperfeiçoado, mas a minha vida mudou. E o mesmo Jesus está aqui hoje e pode mudar a tua vida. Se as coisas não estão no eixo, você vai ser cheio do Espírito Santo. E amanhã você vai estar diferente. Porque há poder no nome de Jesus, há poder na palavra de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 3, versículo 1. Versículo 3, 1, nós vamos ler até o 9. Pedro e João, lembram desses dois homens que foram chamados por Jesus lá na areia, quando pescavam? Esses mesmos homens aqui. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhes que lhe desse uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aleluia. Esses dois homens, que encontraram Jesus há 3 anos atrás, por média, na beira da praia, homens normais, que pescavam, que consertavam redes, nunca imaginaram que um dia seriam usados pelo poder de Deus para fazer um coxo andar. Nunca imaginaram que seriam chamados para esse propósito. Mas Jesus chamou, eles foram mudados, aperfeiçoados, receberam o Espírito Santo e a vida deles mudou. Eles não precisavam de riquezas, eles não precisavam de uma casa boa, eles não precisavam de coisas boas.
eles tinham o poder de Deus na mão deles. E Pedro fala, eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho uma moeda para te dar. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem que nunca havia andado, firmou seus pés e entrou no templo louvando e adorando a Deus. E todas aquelas pessoas puderam ver o agir de Deus. Porque eles foram cheios do Espírito Santo, irmãos. E a partir daqui, você já sabe a história. O Evangelho de Jesus tem sido pregado e chegou até nós hoje, como agora nós ouvimos essa palavra. Porque homens, mulheres, famílias ouviram a voz de Deus, encontraram Jesus, foram cheios do Espírito Santo, foram aperfeiçoados e moldados por Ele, e a vida foi mudada. Atos capítulo 9, e eu queria chamar o ministério de louvor. Atos capítulo 9. Versículo 17. Atos 9, 17. Vamos ler do 13, para a gente contextualizar. Atos 9, 13. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, os sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha que Ananias fala para Jesus, Senhor, eu já ouvi falar de Saulo, ele é perseguidor, e se eu for de encontro a ele, ele vai saber que eu sou o teu servo, e ele tem autoridade aqui para me prender, e eu posso morrer. Olha como os planos de Deus são, irmãos. Talvez você já pensou um dia, como esse rapaz falou para mim ontem, não, mas para você é diferente, para mim não é assim. Talvez você pensou um dia assim, não, mas para mim não é assim, a minha vida... Talvez você tenha até usado argumentos bíblicos, que a gente é bom em usar os argumentos. Não, mas o meu chamado é diferente. Irmãos, o chamado de Jesus é para todos nós, é o mesmo. Nós temos ofícios diferentes, mas o chamado é o mesmo. A gente tem a mesma missão, a gente está indo para o mesmo lugar. O caminho é o mesmo, só tem um, é Jesus, Ele é o caminho, a gente segue esse caminho. A diferença é que nesse caminho cada um tem o seu ofício. Uns são pastores, outros são profetas, evangelistas, mestres, doutores. A única coisa que nos difere é isso. Mas o mesmo caminho, o mesmo foco. E o melhor, a gente precisa um do outro, né? Não dá para a gente seguir o caminho sozinho. A gente precisa um do outro. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui Paulo nem imaginava o que Deus estava falando dele. Nessa hora Paulo estava lá, cego, sem comer, sem beber, sem entender nada. Imagina você cheio de autoridade, o fortão, o bonitão, cheio de repente você cai no chão, fica cego, fraco, não pode comer, não pode beber, não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem de onde está vindo. Está ali, ó. Ninguém fala mais nada. Talvez Paulo não podia nem falar, estava ele e Deus, porque ele nem sabia quem era. Ele sabia que o Senhor apareceu para ele, e ele disse, eu sou Jesus. Para esse Jesus que eu persigo, esse Jesus que eu ponho os seus discípulos na prisão, ele apareceu para mim. O que está acontecendo? Será que eu nunca mais vou voltar a ver? Acabou, né? Acabou para mim, é o fim. Imagina a cabeça de Saulo aqui. Mas
Jesus estava lá no secreto trabalhando. Não, Ananias, vai lá, porque esse para mim é um vaso escolhido. E eu vou usar ele. E Jesus estava dizendo a mesma coisa de você. Você é o vaso escolhido. Talvez você não está vendo o agir de Deus, mas Deus está só trabalhando a seu favor. Está te preparando, está te moldando, está me ensinando. Versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E aqui vem o preço do chamado, né, irmãos? Aqui tem um preço, tá? A gente não vai entrar nesses, mas aqui tem um preço. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Aqui tem um preço. Eu estou disposto a pagar e eu sei que você também. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, porque aqui Ananias já falou, esse aí já foi escolhido, né? Esse aí Jesus já chamou, esse já está dentro. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Jesus encontrou, chamou, mudou, transformou e recebe o Espírito Santo, Saulo. Daqui em diante, agora você vai pregar a minha palavra. Mas ele era inesperado, que perseguia, o que matava. É esse mesmo que eu quero, ele é como um vaso para mim. Mas Senhor, tem tanta gente melhor. Não, mas eu não quero os melhores, eu quero ele. Aí você está pensando, mas isso não é para mim, isso é pro pastor Cadu, isso é para o pastor Adriela, isso é para o pastor André, isso é para o apóstolo. Não, Jesus fala, não quero eles, eu quero é você mesmo. É você que vai lá para pregar em Pacaraima, é você mesmo. Não, mas eu não sei. É você, eu estou te chamando. É você que vai ajudar a igreja, é você. É você que vai investir no reino de Deus, é você. Não dá para fugir, Deus está te chamando. Depende de você, se você quer colocar a sua vida nos eixos ou se você vai continuar fugindo do poder de Deus. Amém?